E esses aqui são as duas bênçãos. Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez para mais um vídeo. E esse vídeo hoje é muito especial porque é Dia das Mães, né? Então parabéns aqui, ó, todas as mamães, assim como eu. Feliz Dia das Mães. E esse vídeo é um vídeo muito especial porque quem escolheu o tema foram os meus seguidores lá do Instagram. Essa semana eu coloquei uma enquete perguntando, dando duas opções de tema e perguntando qual que vocês gostariam que eu gravasse para subir no Dia das Mães. As duas opções eram: ou eu fazer um vídeo sobre o relato dos meus partos, ou eu fazer um vídeo de um quiz com de mãe e filhos. E ganhou o relato do parto. Então a gente vai ter um vídeo eu contando sobre como foi os meus partos. Gente, esse vídeo pode ficar um pouquinho longo porque é um relato, né? E como vocês escolheram, eu tenho certeza que vocês vão dar muita moral, vão curtir, compartilhar esse vídeo. E já aproveitando, quero te pedir, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, clica aí nesse botãozinho. E também me segue lá no Instagram, gente, tá? @jornalistadamares. Eu sempre coloco algumas enquetes, compartilho minha vida lá com vocês. É bem legal, eu conto com a sua participação nesses dois canais, viu? Então vamos ao vídeo. Gente, pra quem não sabe, quem é novo aqui nesse canal, então quem não conhece ainda a minha história, eu tenho 2 filhos. Eu sou mãe de uma menina de 17 anos e de um menino de 5 anos. Então, assim, e são dois tipos de experiências completamente diferentes. Dizem, há um ditado que fala que não existe gravidez igual. Então, assim, as mamãezinhas que já têm mais de um filho devem concordar comigo, porque eu entro, claro que toda regra tem sua exceção, mas eu me enquadro nisso. Eu tive 2 gestações completamente diferentes, tive 2 partos completamente diferentes em todas as questões. A primeira, né, que foi a Raika, eu tive a Raika com 23 anos de idade. E foi minha primeira gestação, então assim, mãe de primeira viagem, tudo é uma novidade. Por mais que eu estude muito tudo que acontece comigo, eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender, mas foi tudo muito novo. E eu tinha muita vontade de ter parto normal, porque eu tinha muito medo de cesariana, eu sempre tive muito medo. Minha mãe, ela teve 4 cesarianas e assim, os relatos da minha mãe davam pavor, sabe? Minha mãe teve partos bem complicados, assim, partos que ela correu risco de vida mesmo, assim, teve hemorragia. Então, eu tinha muito medo de parto cesariana. Então, da Raika, eu fiz de tudo pra eu ter parto normal. Aí o povo dizia assim, mas sua mãe não teve, realmente ninguém da minha família tem parto normal. Eu acredito que eu sou a primeira que tive um parto normal, sério mesmo. Nem minha irmã, nem minhas primas, nem minha avó, acho que no tempo da minha avó era obrigado a ter, né, era aqueles partos forçados. Mas nem minha mãe, nem minha tia, ninguém, gente, eu sou a primeira que tive um parto normal. Entendeu? Porque eu tive a Raika pelo SUS, né? Então, assim, não chegou a ser um parto. Porque pra mim, parto normal é igual uma amiga que eu conheço, que ela chega com contrações e, tipo, em 2, 3 horas ela pare a criança, assim, rapidinho. Então, pra mim, isso é normal. O meu parto foi induzido, né? Então, não sei se você entende. Tem um parto que ele é induzido, né? Que é um normal induzido. A Raika, eu lembro como se fosse hoje. Eu senti que a bolsa estourou meia-noite. A Raika nasceu dia 24 de janeiro. E no dia 22 de janeiro, meia-noite, eu senti que a minha bolsa estourou. Só que não tinha estourado, só foi uma quantidade de líquido muito grande que desceu, mas eu pensei que tinha estourado. E aí, eu esperei amanhecer o dia, porque eu não estava sentindo muita dor, e fui de manhã cedo para a maternidade. Eu lembro, se eu não me engano, a história minha do relato do parto da Raika, ela é mais complexa. Porque eu queria muito ter normal, e todo o meu pré-natal as médicas diziam que eu ia ter parto normal mesmo, que a Raika virou, a Raika estava encaixada, meu útero baixou, então eu tinha todas as condições para ter um parto normal. Então quando eu dei entrada nessa primeira maternidade, eu dei entrada no dia 23, 9 horas da manhã. E aí eu fiquei lá o dia inteiro, sabe, com contrações, não dilatava, com muita dor, e não dilatava mesmo, assim, não passava de 3 centímetros. Eu sei que e eu não podia comer, sabe, porque eles não dão comida pra gente, nem água, eu não podia nem beber nem comer, porque pode vir a ser uma cesariana. E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro, nada de evoluir. Passei de noite, uma médica me aplicou uma injeção que ela aumenta as contrações. Eu não sei o nome dessa injeção, mas eu sei que ela aumenta, né, pra poder você sentir mais força, sei lá, pra contrair, eu acho que pra poder dilatar mais, né. E aí eu sei que eu não dilatei, mas eu comecei a ter... Cara, aquela injeção foi a pior coisa da minha vida. Que a dor que eu sentia, gente, eu passei a noite com dor. E sabe o que é o pior? Eu tava num pré-parto que todas as meninas... Nossa, passaram inúmeras. Enquanto eu tava ali sofrendo, várias mulheres entraram, várias mulheres pariram e eu continuava ali. E aí eu sei que eu já sentia tanta dor. Eu passei a noite toda, eu não dormia, sabe? Porque a contração vinha. E as pessoas... Gente, eu achei traumatizante o meu primeiro parto. Sabe, eu sou muito sincera, porque eu achei muito traumatizante. O toque pra mim, cara, o toque é... Tipo assim, tinha que fazer um toque e esperar. Não, vinha toda hora alguém fazer toque, nunca saía de 3 centímetros, nunca. Quando deu de manhã, eu lembro até hoje, a minha mãe chegou na maternidade com a minha sogra, minha ex-sogra.
E ela, minha mãe falou assim, essa menina, e eu tava sem comer todo esse período, sério. A minha barriga já tinha murchado, porque um médico estourou a minha bolsa com o dedo. Ele estourou a bolsa, sabe? Pra ver se dilatava mais, e não dilatava. E aí eu peguei, né, a minha mãe chegou, acho que de manhã, e falou assim, minha filha vai morrer aqui. Vai morrer minha filha e minha neta, porque ela não vai parir esse menino normal, essa menina normal. E aí elas, num ato de desespero, me tiraram da maternidade. Tanto a avó da Raika quanto a minha mãe me tiraram e saíram procurando, porque disseram que não tinha anestesista lá. Não tinha anestesista pra fazer uma cesariana, não tinha como fazer uma cesariana em mim, então eles tinham que levar pra outro hospital. E aí elas malucas me tiraram, assinaram lá termo de responsabilidade, me levaram, botaram num táxi e me levaram pra outra maternidade. Chegamos lá, a médica falou, não tem anestesista nessa também. E aí me botaram de volta nesse carro, me levaram pra outra maternidade, que é em Coraci. A Raika, pra quem não sabe, nasceu em Belém do Pará. E aí chegou lá em Coraci, numa maternidade Santo Antônio, se eu não me engano. De frente assim pra orla de Coraci, onde passa a Bahia lá, o rio. E aí eu sei, quando chegou lá, eu lembro até hoje, eu já não tinha forças, eu não comia, eu não bebia já há mais de 24 horas. Isso era tipo meio-dia quando eu cheguei nessa maternidade. Eu lembro até hoje, eu falei, Senhor, eu só saio daqui ou com a minha filha ou com teus braços, porque eu não tenho mais força. A dor, sabe, que vinha era horrível, sem força, sem comida. Aí quando eu cheguei lá nessa maternidade, eu tinha um atendimento muito bom que eu não tive nas outras. Eu poderia até ter processado, sabe, a primeira maternidade, porque foi muito descaso. E aí eu sei que ela pegou, me levou lá pra dentro, mãezinha, você só tem você tá com 3 centímetros de dilatação, mas faz assim, vai, se veste, e a gente vai preparar aqui a mesa, porque a gente vai fazer teu parto e vai dar tudo certo. Eu tava com tanta sede, gente, eu fiz uma coisa que nunca se deve fazer, mas eu fiz. Eu entrei no banheiro, sabe, ela pediu pra eu trocar lá, lá era tudo organizadinho nessa maternidade, eu botei touca, eu botei negócio no pé, nossa, tudo que na outra maternidade não tinha, eu fiquei lá na outra maternidade abandonada. E aí, eu lembro que eu entrei, eu tava com tanta sede, gente, tanta sede, eu peguei a ducha Mas, gente, nunca faça isso. Hoje eu sei que o que eu fiz foi muito errado e poderia trazer se de repente tivesse uma cirurgia de emergência em mim, poderia acontecer uma coisa muito séria, porque eu bebi muita água, eu tava com muita sede. Tipo, você deve ter bebido 1 litro de água ali. Aí eu sei que eu peguei e eu orei muito a Deus, sabe? Eu fiz muita oração, Senhor, me ajuda. Não me abandona, Senhor, nesse momento. Me ajuda a ter essa menina, eu preciso ter minha filha. Tanto que eu entrei tão desesperada pra ter, que muita gente achava que eu nem queria a Raika. A enfermeira fez o parto da Raika, ela me pediu a Raika no outro dia, porque eu falava, por favor, tira essa menina de mim, tira essa menina, que eu não tenho muita paciência, né? Aí eu lembro que eu me vesti tudo, botei a roupa. Nossa, lá eles eram tudo organizadinho. A moça me deu até absorvente, calcinha, se eu precisasse. E aí ela me levou pra mesa. Ela falou assim, ó, o médico, ela falou desse jeito, o médico tá fazendo uma cesariana, eu vou te colocar aqui na mesa de ter parto normal. Quando ela me tocou, eu fiz essa oração, depois que ela fez toque de novo em mim, eu já tava com 6 de dilatação. E aí ela me deitou lá, sério, gente, e tipo assim, 1 hora, evoluí tudo que não evoluiu, mais de 24 horas. E aí quando ela deitou, eu falei assim, doutora, eu não vou esperar esse doutor, a gente vai ter essa neném agora. Ela falou, você tá disposta? Eu falei, tô. Menina, eu sei que ela falou assim, olha, faz força de fazer cocô. É a força que você tem que fazer. Eu lembro que toda vez que eu ia contração, eu fazia essa força. E eu fiz o 2, sem mentira nenhuma. Fiz mesmo, porque a força era de fazer o 2. E eu lembro que eu fiz, mas eu acho que, cara, eu lembro que na sala que eu tive, tava a enfermeira-chefe, que foi a que fez o parto da Raika, tinha outra enfermeira, tinha uns aprendizes lá que estavam aprendendo. Não, tinha um monte de gente. Só que a dor, gente, que a gente sente pra ter um filho normal é tão grande. O povo fala assim, que a dor de parto é dor esquecida. Eu nunca, a Raika tem 17 anos, nunca esqueci. É uma dor horrível. Eu dizia assim pro doutor, na primeira matéria, doutor, me dá um remédio pra passar essa dor. Ele olhava assim pra mim, pare, é só parir que passa. Aí eu sei que quando essa enfermeira me colocou lá, aí ela falou assim, olha, eu vou te ajudar a expulsar. Aí eu lembro que quando eu fiquei na posição, que a gente fica numa posição bem constrangedora, né? Tem tipo uns ferros assim, não sei se é ainda assim hoje, gente, mas há 17 anos era. Tinha tipo assim, parecia um negócio de ferro assim, um côncavo, que a gente colocava isso aqui do joelho, isso aqui, ó. A gente colocava o joelho lá, e a gente fica naquela posição mesmo assim. Aí eu lembro que quando eu fiquei assim, ela falou, olha, já tô vendo o cabelo dela, é muito cabeluda. Vamos, mãezinha, que vai dar certo. E aí, quando ela vê a força, ela botou o braço dela aqui embaixo do meu seio e empurrou. Eu lembro que ela fez isso 2 vezes. Na primeira vez, ela deu uma empurrada, e na segunda vez, ela empurrou, aí a Raika nasceu. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, é mágico. A dor some como se você tivesse, sei lá, tomado a maior morfina da vida do mundo, sei lá, a dose mais alta. A Raika saiu, glup. Gente, eu não sentia mais nada. Eu tava me sentindo ótima, plena. Gente, não tem sentido. É a coisa mais maluca do mundo. Quando a Raika nasce, né, depois que você tem o bebê, tem que tirar a placenta. Eu lembro até hoje. A médica pediu pra eu fazer assim, fazer tipo isso aqui do braço, botar na boca e assoprar assim, ó.
Acho que é pra descolar a placenta. Eu sei que eu fiz isso e eu senti como se estivesse rodando. Ah, eu esqueci de contar uma coisa. Antes da Raika nascer, ela fez o pico. Eu tive aquele pico, tá? Ela falou, mãezinha, eu vou aplicar uma anestesia local. Você quer que a gente ajude? Eu falei, quero, pode fazer o que for. Aí ela aplicou uma anestesia local lá na pepeca. E aí ela picou, ela deu corte, que depois que tirou a placenta, ela costurou. Só que eu tava anestesiado na região lá, onde sai o neném. Então eu não senti nada. Mas eu sentia como se estivesse costurando, sabe? Virando virgem novamente. Mas eles cortam. Mas o que eles cortam é entre o ânus, né? E a vagina, assim. Eles cortam ali. Então, assim, acho que pra abrir mais. Nossa, deve ser horrível ver um parto. Não, eu já vi, é horrível. E eu sei que depois que a Raika nasceu, eu me sentia plena. Eles tiraram minha placenta de boa, suturaram lá. Aí eu lembro que ela disse assim, vem, mãezinha. Eu falei, não, eu tô me sentindo ótima. Pode deixar que eu levanto. Ela, não. Eu trouxe como é que fala? Uma cadeira de rodas, me deu a mão pra eu sentar. Enquanto isso, eles estavam cuidando da Raika, né? Raika ali do meu lado, eu tava vendo ela o tempo todo. Eles limparam, enrolaram nas roupinhas que eu trouxe. A coisa mais lindinha, já com o olho aberto. As crianças já nascem com o olho aberto, né? Se há 17 anos já nascia, já com o olhinho aberto, a coisa mais linda. Meus 2 filhos nasceram branco, alvo como a neve. Você precisava ver. Raika, cabelo liso, porque o pai dela tem o cabelo lisíssimo. Então a Raika teve o cabelo liso até uns 11, 12 anos, o cabelo dela era lisíssimo. Depois que foi cacheando. Mas o cabelo da Raika era lisíssimo. E aí eu desci, e eles foram levando a Raika aqui do meu lado. E aí eu lembro, eu tava me sentindo plena, gente, me sentindo ótima. Gente, olha, é por isso que a maioria das mulheres optam por ter parto normal. Por causa disso, o teu sofrimento é antes, entendeu? É tipo assim, eu internei 9 horas da manhã do dia 23 e a Raika nasceu 24 às 13h45 da tarde. Isso mesmo, quer dizer, eu fiquei mais de 24 horas em trabalho de parto da Raika. Mais de 24 horas. Então, assim, foi puxado e foi tipo trabalho de parto mesmo, porque eu pari a Raika. Entendeu? Quando você tem um bebê normal, você pare mesmo, literalmente. Quando você tem normal, tiram, né? Você pare, mas não pare. Alguém cortou e tirou seu bebê. Mas eu pari a Raika. Eu até falo até hoje. Eu falo assim, a Raika quando passa, eu falei, que nojo, passou por aí, fez uma lambida. A Raika morre de raiva. Mas então, aí, pra mim eu tava me sentindo bem, e é muito bom. Só que teve 2 coisas depois que eu tive a Raika que me deixou apreensiva. A primeira foi, quando eu cheguei lá, eu sentei, eles botaram na maca, eu sentei, já comi, já trouxeram... Isso é super diferente do cesariana, sabe? Eu já cheguei, já fiquei sentada, elas trouxeram comida pra mim, eu comi, eu lembro até hoje que era frango com molho, tinha macarrão, tinha arroz, era comida normal mesmo. E aí, gente, uma coisa legal dessa última maternidade que eu fui, ela viu que eu tava tão fraca, mas tão fraca, ela dizia assim, essa menina não vai conseguir parir assim, porque eu já tava muitas horas sem comer, entendeu? E aí ela botou um soro, sabe, um soro glicosado em mim pra me dar energia, tanto que a minha mão ficou dessa altura, porque pra fazer força, né? Então, aquele soro repôs as minhas forças e foi o que eu consegui, sabe, pra poder expulsar, tirar a Raika, né? A Raika, eu consegui expulsar ela pra ela nascer. Então, assim, foi muito bom. Olha, um atendimento, assim, nota 10 dessa maternidade, que eu nem sei se ainda existe. 2 coisas aconteceram nesse hospital, assim, que eu vi que a gente tem o neném, né? Mesmo que seja um parto normal, aquele bem que a gente se sente, não é assim um bem. Não que eu tava mal, eu tava bem. Só que eu lembro que quando a enfermeira saiu da sala, ela falou assim, mãezinha, fica umas 2 horas aí deitada, tá? Pra poder você recuperar tudo. E eu tava me sentindo ótimo. Aí na hora que ela saiu, demorou um pouco, eu falei assim, gente, eu quero fazer xixi, eu quero tomar um banho. Daqui a pouco o povo vai entrar aqui pra ver a Raika, né? Aí eu peguei e fui levantar da mesa. Gente, eu nunca desmaiei, mas eu acredito que quem desmaia é aquela sensação. Eu lembro que eu levantei normal da cama, mas eu vi o quarto que eu tava, ele virou assim, ó. Ele virou. Aí eu só saí assim, me pegando assim sabe, eu nem cheguei a levantar totalmente, não. Aí eu só me apoiei. Aí a mamãezinha que tava lá falou assim, não, mãezinha, você não pode levantar, não. Você perdeu muito sangue. Você perde muito sangue. Aí eu falei assim, nossa, realmente. Aí eu voltei, sentei, esperei assim o tempo que a enfermeira falou. Aí quando a enfermeira deu o tempo que ela falou, ela disse assim, ó, você levanta bem devagarzinho pra não te dar tontura. E foi o que eu fiz. Levantei devagarzinho, sabe? Fui lá no banheiro. João, silêncio. Fui lá no banheiro, fiz um xixi, gente. Caraca, foi o maior xixi da minha vida. Parecia que eu fiquei 10 minutos fazendo xixi em pé, né? Aí eu me limpei, tudo que a gente fica muito suja, devido no parto normal, sabe? Aí eu me limpei, voltei, arrumei a Raika e recebi, né? A minha mãe, minha sogra que tava lá. Então, assim, eu devo muito a Deus, né? Em primeiro lugar, devo a minha mãe e a avó da Raika, que era minha sogra, né? Que elas me tiraram daquela maternidade. Porque se elas não tivessem me tirado de lá, sabe Deus, né? O que teria acontecido. E a Raikinha linda, plena. E foi lindo, assim. A Raika nasceu calma. A Raika sempre foi calma. Uma bebê calma. É calma até hoje. Então, assim,
Esse foi o relato do parto da Raika, assim. Eu tive um pós muito bem, porque eu tive parto normal. Então, foi tudo normal. Não tive nenhum... A única coisa ruim é que, como teve aqueles pontos lá, né, então, aquele ponto, ele ressecou. Então, assim, nossa, incomodava pra sentar, mas ele é um ponto de carne que ele... Não sei se ele entra, né, sei lá, ele solta sozinho, não teve que tirar pontos, não. Mas foi tudo... eu falei que tinha duas coisas, né? A segunda coisa, essa sim foi chata, porque quando deu, assim, umas 8 horas da noite... O médico me chamou na sala do médico porque ele estava com suspeita que tinha esquecido gases dentro de mim. Ai, gente, mexer no negócio lá, sem anestesia, tinha acabado de ter um neném por ali, com ponto, nossa, doeu minha alma quando ele falou isso. Mas tive que ir, aí o médico fez o toque, aí viu que não tinha nada. Essa pra mim foi horrível, porque assim, não chegou a doer, mas assim, só a sensação foi muito ruim, sabe? Mas graças a Deus não esqueceram nada dentro de mim. E outra coisa interessante é que nessa maternidade tinham roubado uma criança. Me contaram, nos bastidores, sabe? Tanta coisa, sabe? Que aí que tinham roubado uma criança há anos. Menina, eu grudei nessa Raika que acho que eu nem dormi. E o bom de parto normal, pelo menos naquela época, é que eu tive a Raika 1h45 da tarde e no outro dia, 9 horas da manhã, eu tive alta. Foi, tipo assim, rapidinho mesmo. 9 horas da manhã me buscaram e eu fui embora com a Raikinha no colo. Agora vamos ao parto de João, que foi completamente diferente de Raika, gente. O parto do João, eu demorei muito também para ter João. Eu lembro que o João já nasceu no Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, no Hospital Pedro II. Como ele só tem 5 anos, eu lembro até mais detalhes, nome de tudo, né? Então, assim, eu lembro que o João, eu tava sentindo muita dor, só que desde as 30 semanas de gestação, eu já sabia que poderia ser uma cesariana. Por quê? João! Eu já sabia, desde as 30 semanas, que provavelmente seria uma gestação. Por quê? Porque o João era um bebê pélvico. O que é um bebê pélvico? Um bebê que tá sentado. Eu, quando fiz a ultrassom de 30 semanas, ele estava sentado. E o médico falou assim, olha, se até umas 35 semanas, aí eles até marcaram uma ultrassom para essa época, né, 35 ou 36 semanas. Se ele não virar, muito provável que você vai ter um bebê, vai ter que ser cesariana porque ele está sentado. E aí eu falei, poxa, né, só que aí o João, a gestação do João foi completamente diferente da Raika. Né? Na Raika eu tive muito enjoo, muito vômito. No João eu não vomitei uma vez, eu não tive um enjoo. A única coisa que eu enjoei do João foi cheiro de perfume. Eu lembro que eu tive enjoo de cheiro, sabe? De perfume, de cheiros. E no João eu tive hipertensão gestacional. Quando eu tava com 3 meses de gestação, eu tive uma dor de cabeça muito grande, dor de cabeça de 3 dias de dor de cabeça. Assim, no terceiro dia eu não aguentava mais, porque a gente não pode ficar tomando remédio, então eu não tomei nada, eu tentava fazer com que a dor de cabeça fosse embora só. Só que com 3 dias, lá no Rio de Janeiro, quente pra caramba, um calor. Eu falei assim, Paulinho, me leva pra maternidade, pra emergência, porque eu tô com muita dor de cabeça. E aí, quando eu cheguei lá, eles viram que a minha pressão tava muito alta, acho que tava 18 por alguma coisa. E aí eu peguei, eles ficaram lá, aplicaram remédio, aplicaram injeção pra baixar. Eu sei que quando baixou, ela já me prescreveu o remédio de hipertensão. E aí, quando eu fui no meu pré-natal, o médico não suspendeu. Então, eu só tive essa crise, eu não tive mais nenhum problema. Só que eu tomei remédio todo o tempo, daí em diante até o último dia. Quando eu fui ter o João, eu lembro que eu tava sentindo muita dor. O João tava com 39 semanas, tava acabando de fazer 39 semanas. E aí eu tava sentindo muita contração, muita dor aqui na região, assim, como se eu fosse parir. Só que todas as últimas vezes que eu fui com 35 semanas, ele não tinha... Eu fiz a ultra com 35 semanas, ele continuava pélvico. E aí na ultra de 35 semanas, além dele estar pélvico sentado, né, continuar sentado, ele ainda tava com cordão umbilical no pescoço. Então quando eu cheguei lá na maternidade relatando que eu tava com dor, a médica fez o toque. Ela falou assim, que o meu útero não baixou, que o útero precisa baixar, né? O bebê encaixa e o útero baixa ali, você tá pronta pra parir. Só que o meu útero não baixou e ele continuou sentadinho pélvico. E aí, na hora que eu fui na consulta, a médica olhou meus exames, fez o toque, fez o exame e falou assim, mãezinha, a gente vai te internar pra fazer sua cesariana. E na hora, assim, como eu já vinha me preparando desde as 30 semanas que poderia ser uma cesariana, eu tinha muito medo, gente. Sinceramente, eu tinha medo. Só que eu comecei a me apegar com Deus, né? Senhor, me ajuda, Deus me ajuda, que dê tudo certo, eu sei que meu filho vai ser bem. Então, assim, eu me apego muito com o espiritual, pra poder o medo não tomar conta de mim. E aí, ok, né? Já sabia que ia ser cesariana. Aí ela só falou assim pra mim, tem algumas mãezinhas que vão operar na sua frente. Eu cheguei já quase mudança de plantão, porque são emergências. E eu não tinha, tipo assim, eu continuei tomando remédio de pressão, mas eu nunca mais tive oscilação na pressão. Eles mantiveram pra poder, sabe, prevenir, né? O João, eu tive o João com 34 anos. Quando o João nasceu, eu tinha 34 anos. Então, eu tive 12 anos depois, eu tive o segundo filho. E aí, eu lembro que quando eu dei entrada, minha pressão normalzinha. Sabe, eu acho que eu nem tomei remédio naquele dia, minha pressão, tudo normal. E aí eu fui pro pré-parto, tanto que eles já suspenderam a alimentação, água, porque eles sabiam que eu ia ser cesariana. E lá no Rio, eles têm um programa, é Cegonha Carioca, que é muito legal, gente, olha, é SUS, mas é um programa, assim, uma das coisas do Rio que funciona é o Cegonha Carioca. Eles têm até ambulância própria do Cegonha Carioca.
E aí, nossa, a gente teve todo um preparo, a gente foi conhecer onde era a maternidade, eles levam a gente pra conhecer como que é, o que precisa levar. Nossa, é um programa muito assim, não sei se ainda tem, eu acredito que ainda tenha, mas que na época do João, eu lembro que a saúde no Rio tava um caos nessa época, só coisa ruim, mas a maternidade funcionava. E a maternidade é linda. Sabe, é uma coisa assim que você entra, você parece que é particular. A ala da maternidade do hospital, que eu tive lá no Pedro II, é um hospital de emergência, urgência e emergência também. Só que ele tem uma ala, assim, acho que é o último andar, é só maternidade. E é tipo referência, é muito bom. E aí, né, eu internei e o Paulinho internou junto comigo, que lá você pode ter um acompanhante desde a hora que você interna até a hora que você vai embora. Maior de 18 anos. Então você escolhe se é o seu pai, se é a mãe, então a pessoa interna com você. E aí o Paulinho internou comigo. E aí eu já fui pra sala de preparo aguardar a hora da cirurgia. Só que, cara, sempre chegava alguém, isso era 5 horas, era 2 horas da tarde, mais ou menos, quando eu internei. E aí sempre chegava alguém pior, sabe, em estado grave, umas gravidinhas em estado de risco. E aí eu sei que no outro dia de manhã, a médica falou assim, olha, sua cirurgia vai ser 8 horas da manhã. E aí nunca dava pra ser a hora que era pra ser. E eu sei que no outro dia eles já colocaram a sonda em mim, que pra mim, da cesariana, foi a pior coisa, foi colocar a sonda. Nossa, é horrível sonda, gente. É pior que a cirurgia, é horrível sonda. Eu não gostei de usar sonda. Mas aí colocaram a sonda em mim, porque a qualquer momento seria minha cirurgia. Eu sei que quando deu 5 horas da tarde, um pouco antes das 5, o médico chegou pra mim e falou assim, não, a gente vai fazer a tua cirurgia agora. Vai ser a tua vez agora. Porque eu já tava muito tempo sem comer, sem beber, porque ia ser cesariana. E aí, eu sei que eu fui muito tranquila. Eu vi onde eu tava, era muito tranquilo, sabe? E aí, quando eu fui pra lá, o Paulinho tava ficou numa outra sala, pra esperar a hora que o médico... A gente entra pro pré-parto, né? Onde é a cirurgia, pro pré-cirúrgico, tem uma sala antes da sala de cirurgia. Eu entrei pra essa sala e o Paulinho não foi comigo. Ele ficou numa sala esperando a hora que o médico chama pra ver o parto, porque ele pode ver o parto. Aí eu fiquei nessa sala, e aí eu sei que quando eu tava nessa sala, já pra ir pra sala de cirurgia, chega mais uma mãezinha. Essa, então, eu vi tudo, né? Porque ela chegou, acho que ela tinha diabetes, a bebezinha dela foi emergência, a cirurgia, e aí a bebezinha dela, não sei se tiveram que reanimar, eu vi, sabe? Botaram aquele negócio de sol, nossa, triste. Eu sei que depois que ela saiu, eu entrei. Quando eu entrei, gente, ai meu Deus, eu já não aguentava mais aquela sonda, e já doía tanto isso aqui, porque eu tava sentindo contrações de parir, mas eu não podia parir porque eu já não tava encaixada, ele tava sentado. Mas era uma dor tão ruim, sabe? A mesma dor que eu senti da Rai que eu senti do João, sabe? Só que não paria, eu já sabia que não ia parir, então pra mim foi mais tranquilo. Quando eles me levaram, me deitaram, a gente fica pelada, né, quando vai ter cesariana. E aí elas tiram toda a roupa, sabe? Botaram lá na mesa de cirurgia, tiraram toda a minha roupa, me banharam de álcool, nossa, banha você toda, paradinha assim. Aí a médica, a anestesista falou assim, olha, fica paradinha, que a gente vai aplicar anestesia, não pode mexer. Menina, eu senti só a pontadinha da agulha como se fosse de dente, de cirurgia de dente, não senti mais nada. Aí ela me deitou, isso você nua, gente, você tá peladinha, acredita? E aí ela me deitou, aí eu lembro até hoje que ela falou assim, levanta a perna. Pra mim, eu levantava, mas não levantava, sabe? Acho que deve ser procedimento pra ver se você tá anestesiada. Aí eu sei que logo, e aí o aparelho de pressão aqui toda hora, zum, 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 zum. Aí logo o médico chegou e era uma equipe, ó. Aqui do meu lado tava anestesista, tinha um médico, tinha outro médico, eu sei que tinha um monte de gente na sala, tinha a pediatra. Aí eles chamam, depois que eu tô deitada, anestesiada, aí eles chamam o pai, aí chamaram o Paulinho. O Paulinho entrou, gente, era um mau medo, assim, toda a discussão de toda a gravidez era que o Paulinho não ia ver o parto, não ia conseguir porque ele tem fobia de sangue, ele não consegue ver sangue, entendeu? E aí todo mundo achou que ele não ia ver, mas diz ele que ele entrou, ele não olhou pra minha barriga, ele disse que entrou e já ficou aqui atrás de mim, ele botou um ponto fixo assim no médico, não olhou pra baixo, senão acho que ele desmaiaria. E aí eu lembro quando o médico começou a cortar minha barriga, eu lembro até hoje, eu senti uma pressão enorme no peito, aí eu lembro que eu falei assim, a gente sente um cheiro como se fosse de carne, sabe? Alguém cortando carne, estranho, né? Como se estivesse queimando carne. E aí eu falei pra anestesia, eu falei assim, nossa, eu tô sentindo um aperto aqui. Nossa, eu tô sentindo um aperto aqui. Aí ela falou assim, não, é normal. É assim, tudo bem, tá tudo normal. Hoje eu entendo que eu acho que é a pressão do corpo, porque estão cortando, sabe? Mas aí logo passou. Aí eu lembro, gente, cesariana é muito rápido. Se eu engravidar de novo, eu quero ter outra cesariana, sério. Porque é muito rápido, assim. Eu demorei pra sala devido às emergências e urgências que tinha. Mas da hora que eu entrei na sala de cirurgia, acho que não foi 10 minutos, meu parto já tinha acabado. Sério. É muito rápido. Aí eu lembro que ele tirou o João. Quem primeiro viu o João foi o pai dele. O pai dele até conta que ele já nasceu abrindo as pernas, botando a perna na boca, né, amor? Ele já nasceu, tipo assim, todo...
e botando o pé na boca, e o médico até falou uma brincadeirinha com ele, sabe? E do João eu chorei, gente. Não sei se é porque do João, quando a médica enrolou ele, trouxe ele aqui pra mim, caraca, eu chorei assim, nossa, é coisa mais lindinha. E eles vêm, igual a gente vê e botou assim do meu lado, o João e o Paulinho, assim, tava todo mundo junto. Então foi muito rápido. Os médicos que fizeram o meu parto foi até do cubano, sabe? Eles nem falavam português. O médico principal era um homem cubano. Acho que era daquele programa mais que tinha antes, né? Mais médicos. E aí ele que fez, nossa, gente, a coisa mais hilária é uma cirurgia de cesariana. Pelo menos na minha foi. Eu lá, né, toda apreensiva lá, e o trem de pressão, media a pressão a cada 2 segundos, aquele negócio na sua frente. E os médicos lá, você viu, olha, eu comi um estrogonofe, tu viu, o estrogonofe parece que não tava igual da outra vez. Não, o papo, assim, ter cesariana foi muito mais legal do que ter o meu parto normal. Porque eu não tive nenhum problema, graças a Deus, nenhum problema na anestesia. A única coisa ruim, assim, da cesariana é que realmente quando você sai ali paradona, sabe? Assim, você não pode mexer, eles tiram você, bota na maca, leva pra lá. Aí você ainda fica um pouco lá na sala de pré-cirurgia, sabe? Em observação por um tempo. A única coisa ruim é que realmente quando a anestesia tá passando, você sente um frio, pelo menos eu, no meu caso. Nossa, eu bati os dentes de frio, sabe? Só que o João tava ali do meu lado o tempo todo. Mas só foi assim, o frio que a gente sente quando a anestesia tá passando. Eu rapidinho, olha, o João nasceu 5h45 da tarde. Aí me levaram com o João lá pra enfermaria. Quando deu meia-noite, sério, meia-noite, a enfermeira já chegou lá, bora mãezinha levantar. E aí eu levantei, não senti nada, nenhuma tontura, nenhum mal-estar, nem nada. Ela foi lá, ensinou o Paulinho, né? Foi, Paulinho, como é que me dava banho, porque quem ajuda é o acompanhante, Então, assim, foi muito legal, assim, eu não tive nada, eu não tive nenhuma infecção, meus pontos sararam tudo bem, tiraram meus pontos, eu não tive nenhum problema com a cesariana. Então, assim, se eu fosse escolher hoje, se eu fosse ter outro filho hoje, escolher o parto, eu escolheria cesariana. Porque eu sofri muito menos, o hospital foi muito bom, foi maravilhoso, a comida era ótima, o pós foi muito bom, sabe? O João já saiu de lá, porque tem alguns exames que o bebê precisa fazer para ter alta, né? Então, a cesariana demora mais ter alta, eles vão lá ver se não tem, sabe? Eles fazem massagem, ver se tá tudo certo. Porque a gente não fez nada pro Chibiu, né? Mas tem que ver se a cirurgia tá tudo certinho, se não ficou gases. E aí, comigo foi tudo bem, assim. Eu não tive nenhum problema, graças a Deus. O João também fez o exame do coração, tava ok. Já tomou as primeiras vacinas, todos os exames que precisa fazer, deu tudo bem nele. Eu lembro que a primeira pessoa, assim, o Paulinho nunca tinha tido filho, nem cuidar de ninguém, cesariana, né? Você não pode mexer. Então, quando o João chegou lá, ele tava só enroladinho na fralda. Aí teve que vestir a primeira roupa. Quem vestiu foi uma acompanhante de outra paciente que tava lá, que vestiu a primeira roupa de João, né, João? E aí, a partir dali, assim, eu sou muito grata pelos meus partos. Vem cá, eu vou mostrar pra vocês os 2 filhos. Vem, Raika. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque em todos os 2 casos foram muito milagres. Eu sempre digo que um parto é um milagre. Por mais normal, eu sei que tem mulheres que parece que comeu, sei lá, quiabo lá por baixo, que o neném... tem uma mulher que o parto é sensacional. Eu não, assim, pra mim, eu gostei muito mais da hora de ter meus filhos do que até da gestação. Vem cá, João. E esses aqui são as 2 bênçãos. João, de 5 anos, que é carioca. Raika, que nasceu em Belém, né, paraense. E são as 2 bênçãos da minha vida. Raika nasceu com 50 centímetros de altura. E Raika é alta, ou já deve ter 1,71. João nasceu com 48 centímetros, se eu não me engano. A Raika nasceu com 3,350 kg, o João nasceu com 3,150 kg. E é isso, gente. Esse foi o meu relato dos meus partos, sabe? Não sei se terei outro filho, só Deus sabe. Meu marido mora de vontade que eu tenha outro filho. Mas cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem a sua experiência. Esse é o meu relato, não quer dizer que vai ser igual ao seu, entendeu? Que vai ser igual ao da amiga. Cada pessoa tem a sua própria experiência, porque cada corpo é um corpo, né? Então, cada pessoa reage de um jeito. E a gente agora quer desejar Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Gente, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. E beijinhos. Fiquem com Deus. Dá beijo, João. Fala, Feliz Dia das Mães. Feliz das Mães. Ei, tchau. Tchau.